Falamos agora sobre propedêutica da imagem, os princípios de formação da imagem. Agora, nesses próximos minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre a sistemática de avaliação do fígado, através da ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. O fígado, como vocês sabem, lembram, é a maior víscera sólida do nosso organismo. Ela se situa subdiafragmática à direita. Ele normalmente pesa entre 1.100 e 1.800 gramas. Ele se relaciona não somente com o diafragma, mas também com o estômago, com a vesícula biliar, que está aqui, o rim direito, o recesso. A irrigação hepática, ela ocorre através da artéria hepática, é ramo do tronco celíaco, que se divide em artéria hepática direita e esquerda, e através da veia porta. 30% da irrigação hepática se faz pela artéria e aproximadamente 70% da veia porta. E aqui uma linda reconstrução tridimensional de uma angiotomografia, mostrando aqui o tronco celíaco, aqui a artéria esplênica, aqui a artéria hepática comum, aqui o ramo, a artéria gastroduodenal, e aqui a artéria hepática própria, e aqui ainda a gente vê a artéria gástrica, ramo do tronco celíaco, a artéria gástrica. Já mostrei para vocês a irrigação do lóbulo hepático, como a veia porta, o ramo portal e a artéria hepática se unem para formar o sinusoide e aqui acabam drenando para a veia hepática central e as trocas que são feitas. A drenagem venosa, por sua vez, ocorre através das veias hepáticas, a veia hepática direita, a média e a esquerda, que confluem para a veia cava inferior. Eventualmente, vocês podem ter veias hepáticas acessórias que não são infrequentes, né? Contribuem para a drenagem. Vamos falar agora um pouquinho sobre segmentação hepática, reconhecendo algumas das estruturas anatômicas importantes, para que a gente possa reconhecer e identificar os diversos segmentos hepáticos. O fígado é composto por 2 lobos hepáticos, o lobo hepático direito e esquerdo, o lobo hepático direito por 4 segmentos, o 5, o 6, o 7 e o 8, o lobo hepático esquerdo pelo 4A e B, pelo segmento 2, segmento 3, e ainda temos o segmento 1, ou lobo caudato, né? Os segmentos do lobo hepático direito podem ser divididos em superiores, acima do plano da veia porta, e inferiores, abaixo do plano da veia porta. E os segmentos do lobo hepático esquerdo podem ser também divididos em superiores, acima do ramo da veia porta, então seria o 2 e o 4A, e abaixo do plano da veia porta seriam o 3 e o 4B. Vejam que é possível também fazer uma outra segmentação aqui, utilizando-se não a veia porta, mas as veias hepáticas para dividir em segmentos anteriores, posteriores, laterais e mediais. Então, a veia hepática direita separa os segmentos posteriores dos anteriores do lobo hepático direito. A veia hepática média separa o lobo direito do lobo esquerdo. A veia hepática esquerda separa os segmentos mediais, o 4B, dos laterais, o segmento 2 e o segmento 3. Vamos ver agora o plano axial, como esses pontos de referência anatômica se apresentam. Então, nós temos aqui a veia hepática direita, a média e a esquerda. A veia média separa o lobo direito do lobo esquerdo. A veia hepática direita, o segmento anterior do segmento posterior do lobo direito. A veia hepática esquerda, os segmentos mediais dos segmentos laterais do lobo hepático esquerdo.
Uma linha imaginária que passa pela vesícula biliar e veia cava inferior, separa o lobo direito do lobo esquerdo. A linha passa por aqui, essa linha imaginária, separa o lobo direito do lobo esquerdo. Aqui nós temos a aorta, aqui a veia cava inferior, aqui o ramo esquerdo da veia porta, o ramo direito da veia porta. E outros pontos anatômicos importantes, a fissura do ligamento falciforme, que separa o segmento medial, segmentos 4, né, A e B, dos segmentos laterais do lobo hepático esquerdo, ou seja, o segmento 2 e 3. E aqui a fissura transversa, que delimita o lobo caudato. Delimita anteriormente o lobo caudato, que é a fissura transversa, por onde entra o hilo hepático, seja a veia porta, a veia hepática e o ducto hepatopoético, que são contidos no hilo hepático. Esse é o limite anterior do lobo caudato, e o limite posterior do lobo caudato é a veia cava inferior. Esta é a veia cava inferior e esse aqui é o lobo caudato, ou segmento 1. A importância da segmentação hepática reside na identificação e acompanhamento do nódulo hepático, na reprodutibilidade desses nódulos hepáticos, saber exatamente aonde eles estão, onde eles se encontram, e eu poder acompanhar a sua evolução. É útil no planejamento da conduta do tumor hepático. Então, dependendo da localização, do número das lesões, pode-se optar por diversos tipos de tratamento e aí uma abordagem mais precisa e mais efetiva da abordagem cirúrgica. E, finalmente, também a segmentação hepática nos ajuda a calcular a volumetria hepática e, novamente, planejar a cirurgia, ou seja, saber se eu posso fazer uma ressecção mais ou menos ampla do parênquima hepático comprometido, resguardando um volume hepático remanescente que seja suficiente para manter a funcionalidade do órgão. Eu falei um pouquinho sobre a segmentação hepática, né? Eu já expliquei aqui como com as veias hepáticas, elas permitem segmentar o fígado em lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, segmentos laterais, ou melhor dizendo, aqui os segmentos superiores, os segmentos inferiores, segmentos laterais e segmentos mediais, lobo esquerdo, e os laterais, segmentos mediais, segmentos superiores e segmentos inferiores do lobo direito. Bom, resumindo o que foi dito até agora, para ajudar a fixar um pouquinho melhor, a veia hepática direita separa o lobo, a veia hepática média, desculpem, a média separa o lobo direito do lobo esquerdo, a direita separa os segmentos anteriores dos segmentos posteriores, a veia hepática esquerda os segmentos mediais dos segmentos laterais do lobo esquerdo. A linha imaginária que passa pela vesícula biliar e veia cava inferior separa o lobo direito do lobo esquerdo. A fissura do ligamento falciforme separa os segmentos mediais dos segmentos laterais do lobo esquerdo. Então, novamente, aqui a fissura do ligamento falciforme, aqui a vesícula biliar, a veia cava inferior, a linha imaginária que separa o lobo direito do lobo esquerdo, a fissura do ligamento falciforme que separa os segmentos mediais dos segmentos laterais, e aqui a fissura transversa e a veia cava inferior, que são os limites anterior e posterior do lobo caudato. Em termos práticos, se eu tenho uma lesão localizada aqui, ela estará no segmento lateral do lobo hepático esquerdo. Aqui, no segmento medial do lobo hepático esquerdo. E esta daqui, no segmento posterior do lobo hepático direito. Esses exames de imagem, como o ultrassom, a tomografia, a própria ressonância, também são muito utilizadas para avaliar o tamanho, as dimensões do fígado, se há ou não hepatomegalia. Então, lembrando que o diâmetro anteroposterior do lobo hepático esquerdo, o limite superior da normalidade, né, do lobo hepático esquerdo, é ao redor de 6 centímetros. E o limite superior da normalidade para o lobo hepático direito é um diâmetro longitudinal de até 16 centímetros. Ele não deve, via de regra, ultrapassar, o limite inferior não deve ultrapassar o polo inferior do rim direito. Quando essas medidas são ultrapassadas, podemos fazer o diagnóstico de hepatomegalia. Normalmente, o fígado, ele tem, seja no tomografia, como no ultrassom, como na ressonância,
esse aspecto de ter uma superfície lisa, os contornos são regulares e ele é bastante homogêneo. Veja a diferença de um fígado cirrótico, aqui numa peça anatômica, e aqui num estudo ultrassonográfico mostrando esse contorno lobulado, né, e esse aspecto, essa ecotextura heterogênea. Um outro exemplo, um paciente cirrótico com ascite, líquido, essa imagem anecogênica, anecóica, ao redor do fígado, um fígado com dimensões reduzidas, os contornos lobulados ou serrilhados e o parênquima heterogêneo. Na tomografia, mesma coisa, o fígado tem contornos lisos, regulares, né, bordos angulados, densidade homogênea, e a densidade do fígado ela é um pouco maior do que a do baço. Ela varia de 50 a 70 unidades Hansfeld, e a sua densidade é igual ou superior ao do baço. Quando ocorre uma queda da densidade do parênquima hepático, comparada com o baço, então, como nesse caso, aqui um fígado normal, densidade do fígado superior à do baço, e aqui a densidade do fígado inferior à do baço, posso dizer que é um quadro de esteatose hepática, né? Um acúmulo de gordura no fígado. Vice-versa, quando a densidade ela ultrapassa os 70 unidades em Hansfeld, como nesse caso aqui, o fígado fica muito mais branco, muito mais denso, eu posso imaginar que haja um acúmulo de elementos pesados, de elevado número atômico, como por exemplo o ferro, o cobre ou o próprio iodo. Então, uma elevação acima de 70 UH da densidade do parênquima hepático sugere o diagnóstico de hemosiderose ou hemocromatose, ou ainda doença de depósito do cobre, como doença de Wilson, ou uma intoxicação por algumas substâncias cujos metabólitos são iodo, como por exemplo a mildarona, né? Então, aqui mostrando ferro com elevado número atômico, cobre, né, também com elevado número atômico, responsáveis por esse aumento da densidade do parênquima hepático. Na ressonância magnética, o aspecto do fígado, o aspecto morfológico do fígado é o mesmo, os contornos são lisos, regulares, bordos angulados, o parênquima é homogêneo, né, o sinal, né, do fígado é um pouquinho maior do que o do baço do pessoas, nas imagens ponderadas em T1, em T2 ele é um pouco mais escuro do que o baço. Esse é o aspecto de um fígado normal na ressonância magnética. E, só para vocês compararem, um fígado normal com os contornos regulares e intensidade de sinal homogênea, e aqui um fígado cirrótico, os contornos muito lobulados, irregulares, um fígado pequeno e com intensidade de sinal do parênquima bastante heterogênea. Né? A diferença entre um fígado normal e um fígado doente, um fígado cirrótico. Aqui o paciente apresenta também líquido livre, tem uma ascite, né? Uma dose descompensada. Então, eu termino por aqui esta aula, esta apresentação, e convido vocês para assistirem proximamente, né? Segunda parte desta aula, que seria os aspectos inerentes às doenças que acometem o fígado, doenças focais ou difusas, que serão apresentadas em seguida, né, no diagnóstico por imagem do fígado, as suas doenças, a patologia hepática. Agradeço quem esteve me assistindo e a aula ficará à disposição, gravada no site do DDI, página do abdômen. Obrigado a todos, tenham um bom dia.